Alguns psicólogos esbarraram, de uma maneira totalmente um tanto atabalhoada, numa verdade importante. Há um grave erro em não respondermos aos nossos sentimentos, ou em tentarmos nos sentir de maneira diferente da forma como nos sentimos. Eles estão aqui, note-se, de sentimentos interiores e não de ação manifesta. Em outras palavras, se você, como mãe, odeia seu filho, não tente fingir para si mesma que o ama. Mas, colocado de forma bastante simples, esse insight degenera em outro preceito. Aceite seus sentimentos. Deixe-se levar por suas emoções. Isso não é tão simples, porque os nossos sentimentos entram em conflito uns com os outros, como quando somos orgulhosos demais para chorar, ou estamos com muito medo de nos apaixonarmos. Nesses casos, quais dos sentimentos aceitamos? A tristeza ou o orgulho? O medo ou o amor? Entretanto, esse é o exemplo mais instrutivo da dificuldade da autoaceitação, pois em situações desse tipo, descobrimos que não conseguimos aceitar qualquer dos dois sentimentos. O conflito não se deixará resolver por uma decisão por um dos dois lados, e ficaremos presos inevitavelmente nele. Mas a verdadeira importância do que esses psicólogos tentam explicar é que há quase uma assombrosa sabedoria nas reações naturais e espontâneas do nosso organismo no curso dos acontecimentos. A extraordinária capacidade de sentir um evento interiormente, em vez de explodir em uma ação precipitada para evitar a tensão desse sentimento, essa capacidade é, na verdade, um maravilhoso poder de adaptação à vida. E não é diferente da resposta instantânea da água que contorna os obstáculos do terreno por onde flui. Espero que isso esteja claro. Não estou falando das respostas em termos de ação, mas apenas de nossas respostas internas e subjetivas de sentimento. A questão é que nossos sentimentos não são realmente um tipo de resistência ou combate ao curso dos eventos. São uma resposta harmoniosa e inteligente. Uma pessoa que não sentisse medo diante de uma ameaça de perigo seria como um junco que não vergasse plasticamente ao vento. Uma mente que não se amolda à tristeza ou ao amor é uma mente que se quebra com demasiada facilidade. Contudo, a razão pela qual estou falando de sentimento em vez de ação externa é que estou considerando a situação do ser humano diante de eventos sobre os quais nada pode ser feito. Eventos para os quais nossa única resposta são os sentimentos. Estou pensando na certeza definitiva da morte, no completo desamparo do ser humano em meio à vasta corrente da vida e, finalmente, no tipo especial de sentimentos que surgem quando somos confrontados com um conflito de sentimentos que não podem ser resolvidos. Todas essas situações geram sentimentos que, a longo prazo, são tão irresistíveis quanto as próprias situações são insolúveis. São os sentimentos últimos. E muito do que chamamos de filosofia nada mais é do que a infrutífera tentativa de convencer o homem a se libertar deles. Portanto, o que chamei de morte do ego acontece no momento em que se descobre e admite que esses sentimentos últimos são irresistíveis. São últimos de duas maneiras. Primeiro, porque, de alguma forma, tem a ver com eventos fundamentais e catastróficos. E segundo, porque, às vezes, são nossos sentimentos mais profundos e radicais sobre uma determinada situação, como a frustração básica causada por um conflito entre a dor e a vergonha. A questão é que esses sentimentos últimos são tão sábios quanto os demais, e sua sabedoria surge quando paramos de resistir a eles, percebendo que somos simplesmente incapazes disso.
Quando, por exemplo, a vida finalmente nos obriga a ceder, a nos rendermos ao que é comumente chamado de terror do desconhecido, o sentimento reprimido irrompe repentinamente como uma fonte de pura alegria. O que antes era experimentado como horror, a nossa inevitável mortalidade é transformado, por meio de uma alquimia interna, num sentido quase estático de libertação das amarras da individualidade. Mas, normalmente, não descobrimos a sabedoria dos nossos sentimentos porque não permitimos que eles completem seu trabalho. Nós tentamos reprimi-los ou despachá-los em uma ação prematura, sem perceber que eles são um processo. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.